Olá, pessoal. Estamos com mais um episódio da série Pense Digital. E hoje eu tenho a alegria e a honra de receber o psiquiatra forense, Dr. Talvânio de Moraes, né, que está há 60 anos aí atuando em psiquiatria forense, com atribuições também dentro de manicômios judiciários, né, pegando casos midiátricos, né, que às vezes são confundidos com alguns diagnósticos de leigos, né, lembrando da seriedade que tem que ter a psiquiatria forense e a saúde mental em si. Talvânio, muito bem-vindo hoje com a pauta de psicopatia e psicopatas em rede. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e com esse público seu, dentro da linha do Pense Digital, né? Que é o programa que você conduz, porque eu acho muito importante, sabe, Karina, a abordagem que é feita dessa forma, ou seja, de mostrar às pessoas leigas na matéria como é interessante esse tipo de trabalho de investigação, de diagnóstico, de tratamento dentro dessa área da psiquiatria forense. Sim. Eu me apaixonei muito cedo por essa área, como eu conversava anteriormente com você, quando em 1969, na realidade, 68, melhor dizendo, 68, eu fui transferido de um hospital psiquiátrico comum, que existe até hoje é o Hospital Pinel, Instituto Pinel, eu trabalhava lá, era médico lá, e o diretor-geral do serviço, à época, do Ministério da Saúde, que pertencia ao Ministério da Saúde, me transferiu para o manicômio judiciário Heitor Carrinho, que é uma instituição dedicada a quê? As pessoas, o que é o manicômio? O manicômio, ele se dedica exatamente a tratar daquelas pessoas que a justiça criminal considerou inimputáveis, ou seja, não são passíveis de pena em razão de doença mental ao cometerem um delito. Ou seja, o cometimento do delito foi fruto da alteração grave mental. Aí o que faz a justiça criminal? Ela não pode punir. Seria injusto punir essas pessoas que, obviamente, estão fora do seu juízo normal. Mas não pode também retornar para o meio da sociedade essas pessoas. Então a justiça, compulsoriamente, determina que essas pessoas sejam internadas nos chamados manicômios judiciários, antigamente, e hoje hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que é a mesma coisa. É um hospital psiquiátrico especial, onde existe a custódia, como o próprio nome diz, ou seja, a justiça mantém essas pessoas ali internadas sob tratamento, para que elas possam retornar à sociedade no caso de elas terem uma melhoria do seu quadro mental. Nós sabemos que em psiquiatria a melhoria e o tratamento, a cura, vamos assim dizer, são de difícil alcance. É uma matéria ainda em aberto na medicina, a doença mental, porque como ela é uma doença que deriva do interior do indivíduo, da subjetividade, ela não é como uma doença física, né, em que você pode alcançar, seja pela cirurgia, seja pelo tratamento clínico, você pode, de alguma forma, alterar o resultado, quer dizer, retornar a pessoa a um estado de cura. Na doença mental, isso é um pouco mais difícil. Não é impossível, acredito, tanto que eu trabalho com isso, mas é muito mais difícil. Porque, em primeiro lugar, o doente mental não se sente doente. Esse é o primeiro ponto que eu acho interessante para a gente abordar. Ele não tem noção de doença. É muito comum o doente mental ser internado dessa forma, compulsoriamente, quer dizer, contra a vontade dele, ele reclamar, ele diz que está sendo violentado, que ele está sendo colocado no hospital sem razão de ser, que ele não tem doença nenhuma. Quer dizer, o argumento do doente é sempre esse. E você, como técnico na área, como psiquiatra, você tem que mostrar a ele
que ele precisa ser apoiado do ponto de vista terapêutico, porque existem alterações mentais nele que ele sequer tem noção de que isso exista. É uma coisa meio, né, subjetiva, mas é a realidade. É muito comum, você entra no hospital psiquiátrico, não só o manicômio, mas qualquer hospital psiquiátrico, onde as pessoas estão internadas, e elas vão dizer para você no primeiro momento: doutora, por que eu estou aqui? Eu não tenho doença nenhuma. Por que eu preciso ficar internado? Por que eu estou tomando remédio? Quer dizer, há uma espécie de revolta contra esse estado. Então, esse é o primeiro ponto que é preciso a gente entender. Sim. Que a doença mental existe e que, infelizmente, ela altera aquilo de mais nobre que o ser humano tem, que é a noção de si mesmo e da realidade. Esse é que é o problema da doença mental. Ela distorce, ela subverte a realidade. O próprio indivíduo não percebe isso. Ele tem que ser conduzido terapeuticamente para perceber que isso existe e que ele precisa se livrar desse tipo de alteração. Exemplos práticos. O indivíduo anda pela rua, doente mental, um caso que eu examinei há alguns anos, e ele achou que todo mundo estava olhando para ele. Todo mundo estava sabendo o que ele estava pensando. Imagina o drama de você saber o que pensar que as pessoas sabem o que você pensa. Quer dizer, a invasão total da intimidade. Você perder a noção de que os seus pensamentos são seus. Eles só serão percebidos pelos outros se você os revelar. Senão, eles ficam dentro de você. É a caixinha de segredos que todos nós temos. E esse indivíduo se sente, de repente... Violado. Exatamente. Violado na sua intimidade. Este caso, especificamente, resultou num homicídio grave. Por quê? Porque esse cidadão tinha ido a um médico por uma queixa, o médico era um gastroenterologista, por uma queixa gástrica que ele tinha. Ele sentia um mal-estar, uma queimação, etc., e foi esse médico. Esse médico o atendeu, realizou uma série de exames físicos, né, e indicou para ele uma endoscopia, ou seja, a utilização de um aparelho para ser introduzido através do esôfago, chegar até o estômago, onde o médico tem a capacidade de visualizar como é que está a mucosa gástrica. Muito bem. Foi feito esse exame, o médico identificou um estado de gastrite, como a gente diz tecnicamente, quer dizer, uma inflamação do estômago, e o medicou corretamente, tanto que ele melhorou dessa gastrite. Só que ele, quando começou com a doença mental dele, que não era o caso que o médico examinou do ponto de vista gastroenterológico, não foi do ponto de vista psiquiátrico. Ele começou a andar pela rua e achar que as pessoas sabiam o que ele estava pensando, que as pessoas ficavam olhando para ele no ponto do ônibus, quando ele circulava pela via pública, as pessoas olhavam, etc. Ele, de repente, ele teve o que nós chamamos uma intuição delirante. Ou seja, ele deu aquele estalo do Vieira, como se diz vulgarmente. Diz, por que eu estou tendo isso? Aquele médico colocou alguma coisa dentro do meu organismo que está permitindo irradiar os meus pensamentos. Então, a concepção dele foi um chip. Nós estamos na época do computador, né? Foi um chip que o médico teria colocado no interior do organismo dele. Então, daí adveio o quê? Adveio um pensamento de vingança. Puxa, como é que o médico faz uma coisa dessa comigo e me deixa nessa situação de ser devassado na minha intimidade? Daí, para encurtar a história, ele adquiriu uma arma, foi lá no consultório desse médico, invadiu o consultório e matou esse médico a tiros. Então, veja bem, alguém diria, puxa, mas ele foi perverso. Hã? Pô, ele premeditou, ele é um criminoso, um monstro. Não, foi a doença que o levou a isso. Quer dizer, toda a elaboração
do ato, isso ficou esclarecido dentro do processo, através dos exames, né? O exame de sanidade mental que o juiz determinou que ele fizesse. O próprio testemunho, né, das pessoas que viram aquela cena que não tinha razão de ser, a própria polícia que investigou, porque quando há um crime dessa forma, a polícia procura estabelecer um nexo entre o autor e a vítima. O nexo causal, né? Por que matou? Será que esse médico tinha alguma dívida? Será que esse médico tratou mal essa pessoa? Será que havia algum problema passional envolvido? E nada disso foi apurado pela polícia. E o juiz, ao final, através do laudo psiquiátrico nosso, lá da instituição, chegou à conclusão de que ele era um delirante, estava doente, né? À época do crime, o crime foi produto da doença e, por isso, ele não foi apenado, não se dá pena, não se condena. O juiz, então, determina a absolvição imprópria, a lei fala nisso, a absolvição imprópria, e aplica a medida de segurança, que é um tratamento compulsório, como eu falei há pouco. Ele vai ser internado compulsoriamente, quer dizer, contra a vontade dele, e vai fazer o tratamento psiquiátrico adequado. Nesse caso, depois de 2 anos e meio de tratamento, você vê que é um tratamento longo, esse indivíduo teve o quadro remitido, melhorado, né, como a gente diz, a medicina remitiu o quadro, e ele voltou a um comportamento adequado. Dessa forma, após a observação de alguns meses, após a melhoria do quadro, o juiz determinou que ele pudesse voltar à vida social. E hoje ele retornou à sociedade e está entre nós, convivendo normalmente, sem qualquer alteração. Certo? Então, esse é um exemplo, Sim, entre muitos, do que eu vi acontecer com essas pessoas, os chamados inimputáveis. Por quê? Porque não sofrem pena, mas sofrem tratamento compulsório, que a lei chama de medida de segurança. Medida de segurança. Eu sou um pouco desfavorável a essa ideia, posso dar minha opinião aqui, mas isso é uma opinião pessoal. claro. Porque a lei prevê isso. É que eu acho que a internação no hospital de custódia, ela não tem nada de diferente do hospital psiquiátrico comum. Então eu não vejo razão para você ter um hospital especial, né, de custódia para tratamento dessas pessoas. Elas deveriam ser tratadas no hospital psiquiátrico comum. Tratamento comum que se dá a qualquer doente mental. Quer dizer, não há que estigmatizar essas pessoas dizendo, não, ele é doente mental, mas é criminoso. Não, ele não é criminoso. O crime dele foi produto da doença dele. Tá? Como ele muitas vezes, dentro da família, ele pode agredir as pessoas, tá? Briga com o vizinho, agride, etc. Então, a doença mental pode levar a um comportamento anômalo e esse comportamento pode ser um comportamento taxável como criminoso, mas que, na realidade, é produto da própria doença. E a própria lei reconhece que ele é inimputável, por quê? Porque ele não quis aquele resultado. Quer dizer, ele não teve o livre-arbítrio, vamos assim falar, numa linguagem mais Sim. tradicional, de cometer aquele ilícito, que é diferente daquele que comete por livre-arbítrio. E a realidade é que esses doentes mentais que cometem delito, eles são minoria absoluta. Se você Sim. comparar o número de pessoas condenadas no Brasil, perto do número de pessoas que estão em medida de segurança, é infinitamente diferente. Os doentes mentais que cometeram delito são a minoria. A maioria que comete delito é responsável pelo delito que faz. Imputável, consciente. E por isso vai ser condenado a uma pena, vai para penitenciária. Certo? Eu tenho 2 perguntas, é interessante para as pessoas que estão assistindo. Na saúde mental, a gente tem a questão de hospital com o termo portas abertas. Certo. Não é portas abertas de acolhimento. Portas abertas é aquele hospital que não tem controle, ou seja, a pessoa não está sendo monitorada, controlada, detida naquele hospital. Então, a gente chama de portas abertas, certo, de saúde mental. E o acompanhamento terapêutico. Então, nesses casos, eu queria que o senhor falasse rapidamente dessas 2 situações,
ou uma pessoa que cometeu um crime por causa da doença mental. O Portas Abertas, assim como o Hospital Dia, assim como o atendimento ambulatorial, são escalonamentos que a psiquiatria faz para o tratamento. Ou seja, você, num primeiro momento, você tem um tratamento de ambiente fechado, né? Aquele que é internado com quadro grave de doença mental, ele vai para um hospital que é fechado, hospital psiquiátrico tradicional, tá? Mas à medida em que ele vai sendo medicado, e hoje, é bom que se diga, né? Até para dar um aspecto de otimismo à nossa conversa aqui, hoje em dia a terapêutica medicamentosa melhorou muito. Nossa! Eu sou de um tempo em que você não tinha praticamente nada a não ser terapêuticas muito primitivas. Como, por exemplo, tratamento por insulina, que hoje não se faz mais, mas eu cheguei a pegar esse tempo, né? Eu sou da turma da velha guarda, peguei o tempo. O que era o tratamento da insulina? Você aplicava uma dose de insulina em alguém que não era diabético, obviamente, que era doente mental, né? Para quê? Para provocar um estado de coma insulínico, sob controle. A pessoa ia, a glicemia sendo destruída, e a vida entrava em torpor, inconsciência, às vezes convulsão, e aí você injetava, né, glicose para ele voltar ao normal. Por quê? Porque esse choque insulínico, como se dizia na época, seria favorável à melhoria da doença mental. É o que tinha, né? Mas graças a Deus tem uma evolução absurda. Você tinha as duchas quentes e frias. Então, o hospital antigo, ali quem é do Rio conhece, na Praia Vermelha, existe um prédio que hoje é da reitoria da UFRJ, ali foi o primeiro hospício brasileiro. E aqui em São Paulo a gente tem o Juqueri, né? É o Hospital Psicopata. O primeiro foi aqui no Rio. O Rio era o centro, né, do poder na época. E esse hospital, que era imenso, eles tinham essas duchas. Eu tenho algumas fotos antigas dessas duchas. O que se fazia? Botava o doente nu dentro de uma banheira de água razoavelmente quente, não quente a ponto de ferir, mas razoavelmente quente. Depois tirava-se o doente dali e colocava num local onde haviam duchas de água gelada. Sim. Então, o choque térmico, que seria a história, alguns autores da época achavam que isso melhorava o estado mental. Tá? Depois tínhamos os barbitúricos, que faziam o quê? Não tratavam a doença, mas botavam o doente para dormir. O doente, quando estava agitado, você injetava barbitúrico e aí ele dormia. E, obviamente, dormindo sedado, não tinha agitação. Né? Lógico. Mas quando ele melhorava da sedação, ele voltava a agitar. Sim. Então era uma coisa quase que continuamente você colocá-lo sob sedação e ele agitando. Tivemos depois a eletroconvulsoterapia, que é um sistema no qual você aplica energia elétrica, sim, tá? Determinar ela controlada, tanto a amperagem como a voltagem, para provocar o quê? Uma convulsão. Sim. Porque defendia-se que o indivíduo com convulsão, fazendo convulsões repetidas, né, ao longo do tempo, ele melhorava do quadro mental. Da mesma forma, se aplicava, às vezes, cardiazol na veia para provocar convulsão. Cardiazol é uma medicação. É uma medicação. Mas era uma medicação não para doença, para provocar a convulsão. Sim. Aí, nos anos 50, e aí estamos falando de alguma coisa de metade do século passado, né? Nos anos 50 surgiu, na França, a primeira medicação capaz de interferir no comportamento humano do doente sem sedá-lo, sem botar ele dormindo, que foi a clorpromazina. Até hoje existe, chama-se Amplictil, o nome comercial. Sim. O Amplictil surgiu nos anos 50. Sim. E foi um grande avanço, porque aí você era capaz de dar a injeção ou dar o comprimido de Amplictil para o doente, ele acalmava,
da agitação dele, da agressividade, de tudo, sem dormir. Ele ficava lúcido, mas melhorava naquele quadro. E aí os sucedâneos do Amplictil, né? Tivemos depois alguns medicamentos mais depurados, e os grandes medicamentos que surgiram logo em seguida, 52, 53, os antidepressivos, que até hoje estão aí, que são medicamentos valiosíssimos. Sim. Porque, como nós sabemos, apenas um parênteses, os indivíduos, quando fazem depressão profunda, Sim. correm o risco de suicídio, de autoextermínio, que é um grande problema que a psiquiatria tinha. E alguns casos até dos outros, né, coletivos. Exato. Como acontece, por exemplo, aproveitando a área policial, né? Aconteceu agora, um cara matou a família inteira e depois se matou. Que provavelmente, é claro que a gente não tem como comprovar isso, porque ele faleceu, né? Mas provavelmente é uma depressão profunda, onde o indivíduo não só sente desânimo total diante da vida, como ele projeta isso sobre os entes queridos. Foi isso porque ele escreveu. Ele escreveu no WhatsApp pedindo perdão para a família, que não sabia lidar com aquilo, foi lá e fez. Pois é. Eu me lembro de um caso que eu examinei, o cidadão sobreviveu. Ele matou os 2 filhos pequenos. E ainda gravou a cena, uma coisa horrorosa. Eu ouvi essa gravação. Sim. As crianças pedindo para ele não fazer o maiorzinho. Sim. Era um maiorzinho de 4 anos e o menor de 1 ano e meio. E o maiorzinho dizia, não faz isso, papai, não faz isso, papai. E matou as crianças. E tentou se matar, mas sobreviveu. Depois, veja bem como é a vida. Depois que ele melhorou com a medicação, ele queria se matar. Porque aí ele tomou consciência da tragédia que ele tinha praticado, porque ele nem tinha nem lembrança disso. Uhum. Entendeu? Você vê que a doença mental é algo muito importante, porque atinge o cerne do ser humano. Sim. Ou seja, o ser, o estar, o entender a realidade. A doença mental atinge isso, o que é muito grave. Porque a doença física, ela pode nos traumatizar. Sim. Né? O acidente físico, você perder um pé, perder uma perna, uma mão, sim, vai nos traumatizar. Você ter um acidente vascular cerebral, ficar hemiplégico, vai nos traumatizar. Sim. Mas a gente vai superar. Sim. Porque a resiliência é um fato humano. Sim. O ser humano é capaz de se readaptar. Mas a doença mental não, porque ela atinge o cerne do ser. Ele deixa de existir como ele era e passa a existir como a doença determina que ele exista. Ele vai no coração do cérebro, não? Vai no cérebro, e mata o resto, mata entre aspas. Exatamente. É a morte do ser. Né? Exatamente. Então, um autor francês, só porque me lembrei agora. Claro, estou à vontade. Um autor francês do século passado usou uma frase que eu acho lapidar sobre isso que nós estamos falando. Sim. A doença mental é a patologia da liberdade. E se faz todo sentido, porque você não tem, se você não tem o seu direito, né? Não tem conexão com o mundo, consigo mesmo, você não tem liberdade para nada, né? Você está preso, né? A loucura. A loucura é a patologia da liberdade, né? Exato. Perfeita a colocação. E é por isso que eu escolhi a psiquiatria, exatamente para tentar ajudar essas pessoas a sair dessa loucura. Tá? Exatamente. Algumas eu consegui, outras não, mas nem por isso eu vou me frustrar. Eu vou continuar lutando, porque eu acredito na ciência. Eu também, é por isso que o senhor está aqui. Bom, a gente fez uma introdução aí sobre doença mental, agora a gente queria que o senhor desse essa aula magna aí sobre psicopatas. Principalmente em rede. É curioso que essa expressão, né, que já foi usada pela psiquiatria, hoje a gente não fala mais, a gente hoje fala em transtorno de personalidade. Mas é a mesma coisa. A psicopatia se tornou tão publicamente conhecida que virou xingamento, né? Na linguagem comum, antigamente falava alguém faz alguma coisa que lhe desagrada, você é um psicopata, né? Antigamente se falava, você é um retardado, você é um doente mental, agora fala com um psicopata, você nem imagina o que é um psicopata, você nem ia saber que ele é, para começar, né? É uma forma agressiva, né, de atingir as pessoas.
Mas, na realidade, esse rótulo é um rótulo muito amplo. Ele começou lá no século XVIII a ser chamado de loucura moral, por uma expressão inglesa. Moral insanity, ou seja, loucura moral. Sim. Esses indivíduos são de difícil diagnóstico. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não são autênticos doentes mentais. Sim. Eles não têm o delírio, a alucinação que o doente mental comum tem, né? Delírio, para a gente esclarecer as pessoas que estão nos assistindo, é a criação de uma ideia falsa a partir de uma premissa falsa, mas com todo um concatenamento normal. Então, indivíduos assim, estão me perseguindo. Se você indagar por que estão lhe perseguindo, ele aí diz, não, porque descobriram que eu sou o novo filho de Deus, porque eu sou protegido dos santos, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Ele vai dar uma explicação bizarra, né? Inusitada, e por que mas ele não cede. Se você dizer, mas você não é o filho de Deus, eu sou sim. Assim, eu tenho certeza. Se você não acredita, o problema é seu, ele diz para o médico, né? Eu me lembro que nós tivemos lá no manicômio, que eu cheguei a ser diretor 2 vezes da casa e trabalhei lá esses anos todos. Tivemos um doente antigo, que ele tinha até um nome estranho, Febrônio Índio do Brasil, era o nome dele. Nossa Senhora. Que nome esquisito, né? Mas os alunos gostavam até de, quando eu dava aula lá, mostrasse, conversasse com o Febrônio, porque o Febrônio ele tinha um delírio sistematizado, quer dizer, bem formado dentro da cabeça dele, a ponto dele dizer que ele tinha feito tudo. Como assim, Febrônio? Feito tudo. Bom, quem fez o Brasil fui eu, ele dizia. Eu digo, bom, mas tem a América do Sul. A América do Sul fui eu que fiz. O mundo foi eu que fiz. Aí um dia eu perguntei na aula, escuta, Febrônio, mas peraí, você fez o mundo, mas todo mundo acha que o mundo foi feito por Deus. Ele disse, quem fez Deus? Então veja a que ponto o delírio, chamado delírio de enormidade, tá? Que ele achava, ele dizia que morreu e renasceu várias vezes, que ele era imortal, etc. Então, o delírio é um pensamento completamente obtuso, que não tem base racional qualquer, mas que o doente desenvolve, no sentido de ser alguém. Eu me lembro de uma doente com a qual eu tive contato há muitos anos, numa clínica onde eu trabalhava, em que ela dizia que era a rainha da Inglaterra. E gostava, inclusive, que nós a chamássemos de majestade. A gente tratava ela, majestade, como vai, majestade? Tudo bem, majestade? Aí um dia eu resolvi conversar com ela, e quando ela me disse que era a rainha da Inglaterra, eu digo, mas curioso, a senhora não sabe falar inglês. Ela disse, mas como saberia? E veja a ideia delirante dela. Eu era um bebê ainda, que era a sucessora na Inglaterra, eu era um bebê, quando uma família brasileira me sequestrou e me criou aqui no Brasil. Então a língua que eu aprendi foi o português. Eu não aprendi o inglês. Mas essa que está lá é a Elizabeth. Essa que está lá no trono, na realidade, é usurpadora. Eu é que sou a verdadeira rainha. E ela mentalmente dava ordens à marinha, aos militares ingleses, etc. E estava, atenção, não, aí, para a direita, etc. Ela passava o dia assim, distraída com seus delírios, nos quais ela se sentia a rainha da Inglaterra, que foi usurpada no trono, mas que ela tinha ainda autoridade para comandar as forças armadas inglesas. Sim. Então, só para dar uma ideia de como o doente mental ele vive num mundo à parte. Mas o psicopata não. O psicopata, como você indagou, o que é alterado nele é, como diz o inglês, é a moral. Ele tem um distúrbio de comportamento consequente
há uma grave alteração, patológica alteração da moral dele, da ética dele. Por isso ele não tem sentimentos que todo mundo tem, normalmente. Sentimento de compaixão, sentimento de afetividade, sentimento de respeito, de vergonha, de medo, nada disso ele tem. Os sentimentos chamados sentimentos nobres, que nos norteiam, o psicopata não tem. Interessante, medo, né? Medo e paixão. Não tem. Ele tem exatamente uma instintividade que o leva a fazer aquilo que ele tem vontade. Daí, muitas vezes, ele frequentar a coluna policial, cometendo estupro, cometendo pedofilia. Hediondos, né? Exato. Agora, raramente, curiosamente, ele comete homicídio. Se você for ver vamos dizer assim, na coletânea de crimes. Sim, sim. Agora, comete homicídio sempre que a vítima, de alguma forma, possa ser contrária a ele em termos de testemunho. Daí, nos crimes sexuais que ele pratica, ele matar para que a vítima não tenha como depor contra ele. Estupro seguido de morte, então. Eu me lembro de um psicopata que esteve internado conosco lá, que, indagado sobre isso, ele tinha cometido 2 estupros e tinha matado as 2 vítimas. Ele disse: doutor, morto não fala. Veja a conclusão dele: morto não fala. Ou seja, se ele mata, ele exclui aquele testemunho, que seria a vítima apontando-o como autor do crime, né? Mas, obviamente, ele pode se envolver com quadrilhas de ladrões, de assaltantes, aí praticar homicídio, etc. Mas, exclusivamente, por exemplo, homicídio passional, ele não comete. Por quê? Porque ele não sente paixão. Como ele é esvaziado de valores ético-morais básicos do ser humano, só quem comete crime passional é quem é capaz de sentir paixão. Entendeu? Quer dizer, só quem tem afetividade, só quem tem amor, só quem tem orgulho, só quem tem... nele falta tudo isso. Ele é esvaziado. Então, como identifica um crime passional? O crime passional geralmente é um crime descabido, completamente descabido, não tem nexo entre ele e a vítima, praticamente, ou então é o crime para ocultar o testemunho da vítima, como eu falei nos crimes sexuais. Então, Os chamados serial killers, né? Sim. A gente observa, eu tive um internado comigo lá, em que ele cometia contra prostitutas. Não precisa nem dizer onde está o problema. Ele elaborou um pensamento absurdo, isso ele acabou contando depois, que estava melhor, né? Depois de medicado. Ele matava as prostitutas porque dizia: doutor, a prostituta é o símbolo do pecado. E eu vim para acabar com o pecado no mundo. Mas era quase um pensamento delirante, quase. Não chegava a ser delirante, mas era um pensamento formado dessa maneira. Entendeu? E era um psicopata. Ele matava com requintes de crueldade. Tá? Então isso é muito comum no psicopata. O requinte de crueldade. O psicopata, por exemplo, ele gosta de torturar a vítima. No caso, quando ele é homicida, então. Exato. Tanto que você pode ver que no tempo da ditadura, que não é o seu tempo, mas é o meu tempo, vivido, no tempo da ditadura militar, sobressaíram-se alguns militares torturadores. Se você for pegar no universo dos militares, a maioria não é torturador. Era uma minoria que se dedicava àquilo com prazer. Sim. Eu costumo até dizer, a grande frustração do torturador é quando a vítima morre. Ele quer a vítima sofrendo. Viva, quer viva. Ele quer esse aspecto sádico. Né? Esse aspecto sádico. E o psicopata é muito sádico. Como falta a ele os sentimentos nobres, chamados sentimentos nobres humanos, ele faz isso com uma criança, tortura uma criança tranquilamente, pratica pedofilia tranquilamente. Foi ótimo você falar nesse ponto. Como ele não tem sentimento de culpa, daí aquilo que eu falei, que os ingleses os batizaram de loucos morais.
Loucos morais. Porque a culpa nasce da moralidade interna nossa. Quando eu pratico algum ato, em que eu depois, avaliando o ato, eu digo, não, eu não fui justo, isso aí é moral que permite. Não erra, né? Às vezes por uma questão imediata, depois ela retrocede, fala... Não, ninguém nasce sabendo, né? não, se você errar para aprender, né? Ele vai aprender a moral. Sim. O psicopata não aprende, é por isso. Ele não quer aprender, né? Acho que é difícil, porque o verdadeiro diagnóstico psicopata ele começa na infância, o distúrbio de comportamento. A própria família acusa, ele é um menino rebelde. Me lembro de uma senhora que disse, eu tenho 5 filhos. 4, doutor, são normais. Esse aí é desviado. Quando ela falou desviado, eu percebi que ele era um psicopata. Pode ter N motivos, né? Pode ser aquele que é abusado, aquele que é... Pode ter N motivos, mas tem alguns sinais que aí que eu queria chegar, que quando você vai fazer uma análise psicológica, estudar a pessoa, né? Aí você vai atrás de família, ex-colega de escola, uma análise bem feita, você vai, né, toda a trajetória. Né? Você tem toda a razão. O bom diagnóstico psiquiátrico ele não pode prescindir de uma boa anamnese. O que é a anamnese que nós chamamos de medicina? É reviver, procurar recordar os fatos antigos. Aí você recolhe informações da família, pessoas que conviveram, né, com ele, vizinhos. Quer dizer, há todo um recolhimento de dados para formar um raciocínio. E sobre várias visões, né? Você não pode, por um ato, dizer que a pessoa é psicopata, não. São vários, e aí é que eu ia chegar, né? Aí, geralmente, quando você vai abordar essa pessoa, ela dá para você exatamente aquilo que você precisa saber. Ela fazia alguma coisa, então, assim, é perceptível a todo mundo. Mas a pessoa fala, deixa para lá, é criança. É muito incidente, mas a pessoa sabe que não é aquilo, foge do comum, do normal. Exatamente. Então, eu tenho como exemplo, não vou falar nome nem local, uma pessoa que passou para a questão acadêmica, em que eu ministrei, que essa pessoa claramente é uma psicopata. Certo. Assim, está em formação. Né? Então, inclusive, eu avisei o local. Né, pelas atitudes, pela forma manipulativa, por querer ser o centro de tudo, só ter ganho. Então, você já percebe que aquilo, né, de uma forma perversa de se relacionar e ver que as outras pessoas estão abaixo do comando desta pessoa. Quer dizer, ela acha. Né? Então, assim, tem alguns sinais que você percebe. Então, ao perceber alguma coisa, a pessoa tem que tomar atitude e ficar longe, se puder, né? Já que falamos de crime, doutora, veja bem, há um dado interessante do ponto de vista estatístico. Sim. É que raramente o psicopata se adapta a uma quadrilha. Ao contrário. E é um fator interessante também nesse caso que eu contei. As pessoas iam... assaltante, ele acaba roubando a própria quadrilha. Porque como ele não tem freios ético-morais, ele não tem nenhuma medida, né, de respeito ao outro, ele não tem isso. Infelizmente, a quantidade, a senhora está sinalizando que já conheceu um aí, infelizmente a incidência é alta de psicopatas. As pessoas acham que é baixo, mas não é, não. A Organização Mundial de Saúde diz que na população geral, 0,8 a 1% de pessoas apresentam um quadro de psicopatia. Entendeu? Quer dizer, esse quadro de transtorno de comportamento, que pode até ser uma coisa mínima, não ser tão gritante como a gente está comentando aqui os casos que chamam a atenção. Mas existe aquele desvio de comportamento, a inadaptação, o desajuste, né? Porque ele é desajustado dentro da sociedade. Os próprios amigos, os próprios circundantes sinalizam, essa pessoa não se ajusta. Ela é problemática, ela tem isso, então, entre aspas, ela é muito legal. E você não percebe que ali... eu percebo de cara, não fui treinada para isso, mas você vê as pessoas... Claro. Geralmente o psicopata, ele faz isso com as pessoas, ele está aqui, ele faz isso. Mas eu quero repetir o que eu falei no início da resposta,
que é um diagnóstico dificílimo de transtorno de Sim. personalidade. Existe gente por aí, eu não vou dizer quem, que anda qualificando muita gente de psicopata que não é. Por um ato, ou por um ou dois atos, não. Tem traços de psicopatia, né? Cometeu um assassinato, é psicopata? Não, não sei. Eu preciso examinar. O diagnóstico é longitudinal, como a gente diz em psiquiatria, ou seja, não é aquele diagnóstico do momento, é de toda uma história. O momento é um alerta, né? Você vai analisar o histórico, mas... O psicopata é uma história. O traço de psicopatia, até o ponto que eu entendo, os traços são sinais. Então, se você vê muitos sinais... Exatamente. Tem um problema ali, como isso que eu estou passando, não vou falar o local e pessoa, né, mas é da área acadêmica, pessoa menor de idade, mas você já vê claramente que o traço é muito forte. Claro. Né? Nenhum psicopata bate na porta e fala, eu sou um psicopata, eu vou te arrebentar. Não, ele se faz o contrário, né, até para manipular. Né? O diagnóstico é muito difícil, e mais do que isso, a psiquiatria até hoje não tem tratamento para o psicopata. Tem freio, né? Freio moral, que é a penalidade. Quando está no hospital, por exemplo, quando ele é internado, a família interna, etc., ele fica um anjo. Não há ninguém mais tranquilo do que o psicopata internado no hospital. É o melhor preso, né? Eles falam. Porque ele quer sair. Como ele tem um raciocínio normal, o problema dele é do ponto de vista ético-moral, ele diz, bom, eu para sair daqui, eu preciso me mostrar bem comportado. Então, ele geralmente é o mais bem comportado do grupo, dentro do hospital. É o melhor preso. Exatamente, porque naquele momento em que as circunstâncias lhe são favoráveis, desfavoráveis, ele quer sair dali. Agora, tão logo ele receba alta, nada vai... Eu não vou estranhar nem a senhora que no dia seguinte ele cometa atos completamente absurdos, porque ele não tem freios éticos. Então vai fingir que mudou, né? Vai para uma igreja, vai virar isso e aquilo e vai cinicamente fazer alguém... O que nos leva a uma condução normal da vida são os freios ético-morais. Aquilo que eu falei há pouco, que a gente aprende desde criança. Sim. Né? Começa na educação familiar, depois vem a educação escolar, depois a própria sociedade com seus princípios e normas e regras. Porque, como um velho professor meu falava, veja que o Código Penal pede o mínimo, a sociedade pede o mínimo de conduta. Ninguém pune no Código Penal porque foi mal educado, porque falou alto, porque comeu de boca aberta, nada disso. Isso são princípios educacionais outros. Os princípios do Código Penal é do mínimo. É o mínimo que se pede. Não matar, não roubar, não estuprar. Quer dizer, e ninguém precisa ler o Código Penal para saber o que está ali incluído. Todo mundo sabe. É o mínimo da moral social de uma época. Tá? É claro que os códigos foram mudando ao longo do tempo, mas sempre tiveram esse escopo básico. Tá? Não matar, não roubar, tá? Não ferir o próximo. Então, você não precisa ler, pegar um livro de Código Penal para ler, já sei o que tem lá. É isso aí. É o mínimo. Agora, não frequentar a igreja, não tratar as pessoas com cortesia, não está no Código Penal, isso não é crime. Não é crime, é uma questão ética, né, moral, de educação também. Exatamente. Agora, o psicopata ele não obedece nada daquilo que está no Código Penal, nem nos princípios sociais básicos, não obedece. Ele não tem ética. Eu gosto muito dessa definição inglesa. Ele é um louco moral. Embora não seja doença mental, mas é um louco moral. Congelou aí, hein, doutora? Eu não sei por que eu pensei nisso, eu sempre lembro disso quando alguém fala em psicopatia, tá? Psicopatia no sentido de quem está promovendo isso, não quem está usando. Certo. Você já ouviu falar de metaverso e Brainet? Brainet. Exatamente.
Metaverso seria uma simulação de um jogo para a vida real. Você põe um óculos, então você está ali, está aqui, veste isso, é uma pessoa, é outra. É a simulação de um jogo, é igual você entrar num jogo. Só que você está indo para o comércio, né? Parece que você toma uma droga. A Brainnet é uma proposta de uma intranet cerebral. Certo. Né? Então, você consegue se comunicar com uma pessoa através de um dispositivo pela mente. A proposta em futuro é fazer o upload e download de informações, seja técnicas, e isso já está em teste, a pessoa já fez o primeiro implante de chip na cabeça. Certo. Quer dizer, na realidade, é uma associação, né, do mundo digital, né, do progresso que nós estamos tendo, em termos de informática, etc., e o ser humano, né? Mas eu entendo, pela minha experiência, pode ser que eu esteja errado, mas eu entendo que o ser humano ele continua sendo uno, indivisível e autêntico. Então, esses artifícios podem até... O que é muito usado, por exemplo, nos anos 60, era muito usado pela droga, né? Nós Sim. tínhamos as drogas alucinógenas também, que encantavam as pessoas. Por quê? Porque usavam a droga e, durante a ação da droga, se sentiam outras pessoas, Sim. outro mundo, etc. Mas isso é uma fantasia, né? Porque havia um momento em que a droga acabava o efeito, ele voltava a ser ele mesmo. Quer dizer, a autenticidade humana é imutável, né? Você é o que é, e não o que você pensa que é. Né? Exatamente, exatamente. Bom, o que o senhor, não sei se o senhor conhece, o que a gente vê de maior incidência em psicopatia em rede? O senhor tem conhecimento disso? Em rede? Em rede. E também em comunicação à distância. Não, algo que eu tenho notícia aí pelo noticiário, né, comum, é que em rede é muito comum a pedofilia, né? Quer dizer, as pessoas se associam e, por curiosidade, aí não são, eu não acho que todos sejam psicopatas, não. Tá. Eu acho que são pessoas com desajustes variados, né? Alguns têm desajustes sexuais. Então, você vê o sujeito que tem uma vida normal, aparentemente, entre aspas, tem família, tem filho, etc., praticando pedofilia. Aí você diz, mas como se explica isso? Se explica porque provavelmente ele é uma pessoa mal realizada do ponto de vista sexual, do ponto de vista afetivo. E por que ele escolhe, na prática, na concepção, no mundo físico e ou o real, a criança para fazer isso? Quando eu falo criança, a gente está falando de bebê de dias até 12 anos, porque é desse jeito que está acontecendo. Porque na realidade é que a criança, em primeiro lugar, pelo desconhecimento, não é de 12 anos, mas é menor de 10 anos. E bebê, obviamente, não tem nem noção. Mas as crianças vão pegar numa faixa aí de 1 a 10 anos, Sim. essas crianças, para eles, são inócuas do ponto de vista de denúncia. Porque a criança não tem nem noção do que é sexo genital. Né? Não tem, acho que... Então, a prática pedofílica para a criança pode funcionar como uma forma de, sei lá, de agressão, uma forma de carícia, não importa. Mas não tem a conotação genital, né, que o adulto... Na hora, né? Só depois. Exatamente. Eu fiz recentemente um parecer sobre uma criança que ela, inclusive, foi abusada, é um menino de 4 anos, abusado por uma mulher, o que é mais raro, mas existe. Normalmente o homem é o abusador, mas uma mulher. E como ela, inclusive, numa das manobras que ela fazia, ela passava a genitália sobre o rosto dele, no sentido talvez de se excitar, né? Genitalmente, ele, obviamente, ele não sabe o que é a genitália feminina. Sim. Não tem noção. Entendeu nem a dele, né? Então... Ele chamava aquilo, me permita a palavra, de bunda. Mas ela passava a bunda na minha cara. Sim. No meu rosto.
Quer dizer, então fica claro que a criança não elabora aquilo do ponto de vista sexual, Sim, elabora até como uma agressão, né? Ele se sentia incomodado com aquilo. claro. Ele foi se queixar com a mãe daquilo que Nossa, estava acontecendo, entendeu? Quando a mãe se socorreu, então, da justiça, e aí o processo se iniciou, né? interessante. Eu, como especialista forense e de interação humano-computador, né, formação base de TI e de forense computacional, a gente vê um índice alarmante, vou dizer até estridente, de pedofilia em rede. Quando a gente fala de pedofilia em rede, que é à luz do direito penal e da Constituição, pedofilia na internet é crime, né? É a confecção, compartilhamento, né, transmissão, comercialização, né, É, e até a própria execução do arquivo de crianças no ato sexual, que para mim nem existe, é estupro, é, né, ou em insinuações sexuais, que é claro que foi um adulto que fez isso. é, Então, a gente vê isso de uma forma alarmante. Nós temos, dentro desse crime, a lavagem de dinheiro, né, é, e criação de pedófilo que faz isso com criança, sem exatamente, ela saber o que está fazendo. Por isso que eu condeno esse ato. exatamente. Não há dúvida. Eu acho que é importante a gente. A mensagem principal que eu gostaria de deixar é essa. Tanto o transtorno de personalidade como a perversão não podem ser tomadas por um corte simplesmente transversal. Eu costumo fazer a imagem de um filme. Se eu vou projetar um filme e paro num quadro e disser para você, olha esse quadro, qual é o enredo do filme, você não sabe o enredo. Uma novela, por um capítulo, você não sabe o enredo. Então, da mesma forma, para um diagnóstico de transtorno de personalidade ou de perversão, você tem que ver o filme inteiro. Ou seja, você tem que fazer a anamnese, você tem que buscar o histórico do indivíduo, porque não há dúvida que o transtorno de personalidade e a perversão, elas se instalam no indivíduo e o comportamento do indivíduo passa a ser aquele comum. É o comum A dele. repetir aquele comportamento. Excepcional que o senhor deu para a gente, para nós forenses Não, eu computacionais. fico feliz e acho que a senhora está fazendo um grande trabalho. Eu queria elogiar, porque é o Nossa, eu sistema agradeço. pedagógico melhor que existe hoje em dia, é o sistema da internet. É um sistema de Exatamente. pedagogia ampla, atinge a população Exatamente. inteira. Quem quiser assistir, assiste. Exatamente. Não é? É aquilo que eu falo, né? É aquilo que eu falo. Inclusive, eu me ponho à disposição, a senhora tem meus dados, Claro, claro. se for necessário alguma pergunta que alguém que assista o vídeo queira fazer, estou Sim, pronto a responder, tá? Na sim. medida do que eu saiba. Claro. Acho Porque uma difícil vez não eu tive saber um alguma coisa, professor, então, Vani. uma vez dando aula, um aluno fez uma pergunta que eu não sabia, eu digo, eu não sei. O professor também não sabe, às vezes. Tá? A gente tem Acho que ser difícil. honesto. Tá? Então, Vani, eu agradeço, assim, muito. Eu fiquei emocionada hoje de estar aqui com você. Agradeço por falar desse assunto que a gente sabe que não é para qualquer pessoa falar. Tá? Tem muita gente se aventurando em falar, É. né? Virou uma Esse é que é o modinha perigo, né? Que fala inadequadamente, né? falar Esse é de pedofilia, psicopatia, narcisismo e não sei o quê, né? generaliza, né? Generaliza. Dão dicas, falam disso, e eu trouxe uma pessoa com esse tempo, mais um aproximado de 60 anos de atuação, para a pessoa entender a densidade de um profissional para se fazer diagnóstico e falar disso. Tá Né? certo. É uma área científica, não é de podcast, não é uma pessoa que está 2 anos fazendo alguma coisa, não. Não é qualquer pessoa que pode É. falar disso. Né? Nem sobre e nem para uma vítima. O que me ensinou muito, e ainda tem para ensinar, espero eu, apesar da idade, é a própria vida, né? A própria experiência profissional. Isso é que ensina a gente, né? Exatamente. Então, Vani, muito obrigada, e eu vou encerrar por aqui.
hoje nesse sábado excepcional e único. Obrigado, professora. Foi uma honra e um prazer participar.